como menina dos olhos de Deus. Eu já quero proclamar nesta noite, amado, que você é nação eleita, você é o novo Israel de Deus, você é o povo que tem promessa, você é o povo escolhido de Deus. Ainda se o povo é aprisionado nas casas, mas Deus, Ele vai libertar você dessa situação. Aleluia! Você é o novo Israel de Deus. Glória a Deus! O Israel antigo já passou. O apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele diz: nós somos o novo Israel de Deus. Quando Moisés encontrava no deserto, e Deus lhe faz a promessa de libertar Israel da escravidão do pecado do Egito, da escravidão das garras do Faraó. Diz a história de Moisés se depara diante de Deus no Monte Sinai. E o Senhor disse para Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra que pisaste é a terra santa. Glória a Deus! O Senhor envia Moisés até Faraó. E Moisés disse: Senhor, vou chegar diante de Faraó, o que é que eu vou dizer para ele? O Senhor disse para ele: eu sou o Deus dos vossos pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Senhor, vou chegar diante dos filisteus de Israel, o que é que eu vou dizer para ele? Qual é o seu nome? O Senhor disse para Moisés, para ele, que eu sou o que sou e enviou a voz. Ele é o que você precisa na sua vida, amado. Diz a história de Moisés, ele vai até o Faraó, ele vai diante da face de Faraó para libertar o povo de Deus. Mas a história de Israel se encontrava aprisionado no laço do barro, e porventura, amado, o Faraó da vida, ele jamais permitiu que o povo de Deus viesse ser liberto da escravidão. Mas Deus pelejou com o Faraó para que viesse amolecer o coração e deixar o povo de Deus partir rumo à terra prometida. Mas se encontrava aprisionado, escravizado pelo temido e terrível Faraó. Mas Deus se livrou da promessa que ia libertar o seu povo da terra. E Moisés vai dizer de Faraó: ele não permite, ele não deixa que o povo fosse embora para a terra prometida. Porque sabe que o Faraó ia perder os seus lucros, o povo de Deus ia embora e não mais para o trabalho do Egito. E diz a história do Faraó, ele endurece o coração e não permite que o povo de Deus fosse em rumo à terra prometida. Deus, ele sabe trabalhar de várias maneiras. O que é que Deus faz para libertar o seu povo? Diz a Bíblia que Deus, ele envia as 10 pragas no Egito. O próprio Deus visita o Egito com as 10 pragas. Diante de Faraó, Deus manda as pragas das aves e come toda a lavoura de Faraó. Mas Faraó é um terrível duro de coração. Ele não permitiu que Deus viesse libertar o povo através de Moisés. Deus visitou o Egito mais uma vez com os gafanhotos. Deus visitou as pragas das rãs. Deus visitou as pragas dos piolhos. Mas Faraó endurece o coração. Faraó jamais permitiu que o povo de Deus fosse embora para a terra prometida. Mas deixa eu olhar de Deus, amado. Ele levanta Moisés para ser o libertador de Israel. Deus levanta Moisés para ser aquele que libertar Israel da escravidão lá do Egito, da terra. A povo viveu aprisionado, angustiado. Deus não faz a promessa na vida do crente, amado. Ele pode passar no deserto que for na sua vida, mas quando Deus faz uma promessa na vida do crente, você passa o deserto de cabeça erguida. O povo estava aprisionado no deserto. Você imagina aí, amado, deserto. Deserto todo mundo passa, amado. Eu também passo, quando eu sou pregador, todo mundo passa. Eu passo o deserto, mas me passa muito. Os irmãos que estão em cima passam o deserto, todos passam. Não tem esse que passa deserto na vida, amado. E lá estava Israel aprisionado no deserto da escravidão nas mãos de Faraó. E ali Deus visita todo o Egito com as pragas de Moisés. Começa a observar a situação. E Faraó nada de amolecer o coração para libertar o povo de Deus de Israel. O que é que Moisés faz? Ele reúne todo o povo e foge em rumo à terra prometida. Diz a história que 12.710.000 pessoas saem rumo à nova terra, a terra de Canaã, a terra que manda leite e que manda mel. E o povo sai rumo à terra prometida. Moisés na frente guiando o seu povo, diz a história. E toda a nação atrás, seguindo Moisés, eles saem rumo à terra prometida, eles fogem. Eles saem totalmente desarmados, saem pela fé. E sai o povo e rumo à terra prometida, e Moisés na frente guiando o seu povo. Aí diz a Bíblia que Moisés, liderando toda essa nação,
Faraó agora, ao ver a situação, que o Egito ia perder os seus recursos, e que a nação toda ia embora, o que ele faz? Deus endurece o próprio coração de Faraó. Agora entenda Deus, amado, é difícil, Deus faz com nossa vida, é difícil entender. Tem situações, nossa vida é complicada, a gente não entende, mas que não trabalhar com Deus na vida da sua vida. Deus, por intermédio de Moisés, ele liberta o povo da escravidão. Deus agora faz com que o próprio Faraó endureça o seu coração para que perseguisse o povo de Deus. Vai entender Deus, amor? Deus quer libertar Israel da escravidão, mas agora o próprio Deus endurece o coração de Faraó para que perseguisse o povo de Deus. Tem situação na nossa vida, Deus não entende. Tem situação na nossa vida que é complicada de entender, mas que não processo de Deus na minha sua vida. Tem situações que é difícil da gente entender, acontecem tribulações e angústia, a gente não entende, mas não é um processo de Deus na nossa vida. E Deus endurece o coração de Faraó para que perseguisse o próprio povo de Deus. Entenda, mano. Sabe o que Deus queria dizer para ele, mano? Que na mesma terra que humilharam eles, era na mesma terra que Deus iria exaltar Israel. Na mesma terra que eles viveram para estar sendo pago, humilhado pelas mãos do terrível Faraó, era na mesma terra que Deus ia exaltar o seu povo na vitória no deserto. A vitória que Deus tem para a tua vida é aqui neste lugar, querido. Não precisa arrumar as balas para ir embora, porque na terra que mesmo fosse humilhado, será na terra que Deus ele vai te exaltar. Deus libertou o povo e agora permite que endurece o coração de Faraó para perseguir. Vai entender Deus, amado? Tem situação que é difícil entender. O próprio Deus permite que Faraó perseguisse o povo dele, porque Deus queria exaltar Israel diante de Faraó e diante de todos os seus egípcios. Está entendendo, amado? Não precisa se arrumar as balas para ir embora de tamanho não, amado. Desarruma as balas dos seus projetos, porque na terra que mesmo te humilharam, será a terra que Deus ele vai te exaltar aqui nesta noite. Deus ele tem tudo para comprar a sua vida, porque agora na segunda casa, ela será maior do que na primeira. Deus vai te exaltar aqui mesmo, amado. Quer ir embora para quê? Deus quer te exaltar aqui mesmo. Olha só o próprio Deus endurece o coração de Faraó para perseguir Israel. Deus queria que o nome dele viesse a ser glorificado diante de Faraó e diante de todos os seus egípcios. Há momentos na vida que é difícil de entender Deus, irmão. Mas foi um processo de Deus. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam, contribuem para os bem daqueles que amam Deus. Glória a Deus. Tem situação na vida, mano, que tudo coopera para o nosso bem. Agora vem Faraó toda a sua comitiva para perseguir o povo de Deus. O povo sai e rumo à terra prometida. Deus manda que o povo voltasse e acampasse em Piariote, de frente do mar vermelho. E ali estava Moisés e toda a sua nação, mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina aí, acampado ali em Piariote, em frente do mar vermelho. E agora Faraó vem com toda a sua comitiva para perseguir o povo de Deus. E o povo saiu desarmado, sem nenhuma arma, eles saíram pela fé. E o povo se encontrava lá, acampado em Piariote. E lá vem Moisés com toda a sua carruagem. Você imagina o povo Deus encontrava encurralado, porque se depara com o primeiro obstáculo na sua frente, o mar vermelho. A primeira dificuldade quando ele sai do deserto, ele se depara primeiramente na sua frente aquele mar grande à sua frente. Em Piariote, diz a história de que existe uma montanha bem alta, com mais de 2.000 metros de altura, não tem como todo Deus passar. Se ele fosse pelo caminho dos filisteus, diz a Bíblia, que na frente vinha vários filisteus, e quando são desarmados e morrer a espada. Se eles recuassem para trás, vinha Faraó com toda a sua carruagem. Você imagina, irmão, o povo se encontrava, como diz o baiano, em um beco sem sair. O povo se encontrava encurralado. O povo se encontrava preso. Lá vem Faraó com toda a sua comitiva para matar o povo de Deus. Eles começam a se desesperar. Moisés, porventura, não tinha sepulcro no Egito.
fez o livramento do Senhor. Porque os egípcios veem que estão vendo hoje, nunca mais vocês verão sobre a sua vida. E se eu disse para ele, Senhor, ele pelejará por vós, e vós assim dará. Eu sei que uma luta é muito dificuldade nesta noite, mas o meu Deus está pelejando por você. O meu Deus está entrando na peleja. Ele entra no teu lado, ele entra na tua família. Ele está entrando na peleja para te dar a vitória. Meu Deus! Glória a Deus! Você não pode ter mais necessidade da vida, mano. Quando o povo viu aquela carruagem de Faraó, todos armados, diz a Bíblia que viu 600 cavalos, todos armados com espada e com lança, para demorar o povo de Deus. E o povo estava de frente do mar. Atrás vinha Faraó. Pelo caminho de Piaiote, lá na frente tinha os filisteus, armados para matar o povo de Deus. Pelo outro lado estavam as montanhas de sul. Não tinha como passar, o povo estava encurralado. O povo estava sem saída. Há momentos na vida agora que é difícil. Há momentos na vida que a situação é tão difícil, você procura sair, você encontra. Há momentos na vida agora que a situação é tão difícil, você procura ter uma porta de escape. E parece que todos se abandonaram. Talvez você entrou aqui neste noite, mas está passando pelos desertos da vida. A situação está grande. A dificuldade está grande na tua vida. Talvez o deserto está grande, a perseguição está demais. Parece que você vai morrer nesse deserto. Parece que vai morrer nessa situação de escassez. Mas o meu Deus, nesta noite, Ele vai entrar na peleja. O diabo ele vai derrubar na tua vida. E Deus ele vai te exaltar na minha terra. Porque a tua vitória está ganhada pelo sangue do Cordeiro. Aguenta, meu irmão. Olha o teu nome. Então Deus é demonstrado, mas o meu Deus está contigo. A tua luta não está indo, mas Deus ele passa contigo esse deserto. O deserto não mata crente. Deserto ele vem para te fortalecer. E lá está o povo de Deus. Olha o primeiro obstáculo dele. O mar de Deus. Nossa, Encurralados. Faraó vem para perseguir, para matar o povo de Deus. O que é que Deus faz? Deus abre uma porta mediante o deserto. Moisés vai consultar a Deus, o que é que eu faço, Senhor? O Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marcha. Agora te pergunta, mano, marcha para onde? Se atrás tinha Faraó, se pelo lado tinha as montanhas de sul, na frente tinha o mar vermelho, pelo caminho de Piaiote, e na Bíblia que os filisteus armados lá na frente. E o Senhor disse, diga ao meu povo que marche, Moisés. Deus não estava testando a fé do seu povo. Talvez você está passando pelo deserto da vida, não entenda, mano. Mas é Deus te provando. É Deus testando a tua fé. E Deus só prova que Ele vai provar. Quem passa o deserto de cabeça erguida, lá na frente se depara com a grande vitória de Deus. Aleluia! Então você tem duas soluções no deserto. Este é o meu. Ou você prossegue no deserto, ou você morre no deserto. E aí, o que vai fazer? O povo está encurralado. E Deus testando a fé do seu. E Deus provando a fé do seu. Porque Deus queria exaltar o seu povo diante dos seus próprios adversários. Glória a Deus! E Moisés toma o cajado na água. Moisés estava com a vara na mão. Ele pega o cajado e toca na água. E o mar não sai. Não imagino não. Se você ler Êxodo capítulo 15, versículo 8, diz a Bíblia que o próprio Deus soprou o vento das suas narinas e o mar se partiu em duas partes. Só Deus faz isso. Quando Moisés toca o cajado na água, ele esperou lá na pregação do mar abrir, mas o mar não se abriu. Ou melhor, ele se abriu sim, mas ele abriu não daqui para lá, ele abriu de lá para cá. Glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo, amado? Que a vitória não é daqui para lá, a sua vitória ela vem de lá para cá.
deixar carimbado. Podem crer. Eu imagino Deus, não está na Bíblia, mas. Não está na Bíblia, eu imagino Deus. Quando abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Eu imagino Deus segurando as duas paredes de água. Meu Deus! Não está na Bíblia, mas eu imagino, eu creio. Se você não quer, mas eu creio, eu imagino Deus segurando as duas paredes de água. Para o seu povo passar a pés de chuva. Aí são os estudiosos que eram 5 quilômetros de mar a mar. E passam 2.710.000 pessoas de pés de chuva no mar. Eu imagino Deus segurando as duas paredes de água para o seu povo passar. Coisa linda. Eu creio. Está na Bíblia, eu creio. Eu estou falando em uma linguagem figurativa para que você venha entender. Deus abriu o mar vermelho para o seu povo. E abriu o faraó para perseguir. E o povo de Deus entrou na porta de Deus e abriu no deserto para eles passarem. Eu imagino o próprio Deus segurando as duas paredes de água para a nação toda passar. Você imagina aqueles velhinhos que demoram para não passar naquele deserto. E faraó com uma fúria terrível para matar o povo de Deus. Eu imagino Deus com as suas mãos poderosas segurando o mar. E o Senhor passando. E o povo de Deus passou na nação hebraica. Passou todos. Eu imagino Deus olhando para os egípcios também que viu furiosos armados para matar o povo de Deus. Entraram também no caminho que Deus tinha abrido para o seu povo passar. Porque a porta que Deus abriu era para Israel, a nação hebraica passar. Mas o adversário também, ao ver a nação entrar no caminho, na porta que Deus tinha abrido para o seu povo. E lá eu imagino Deus olhando, segurando as paredes de água, passando toda a nação hebraica, o povo de Deus. Eu imagino agora os egípcios entrando também ali, entrando na porta que Deus tinha abrido. Entraram com 600 cavalos, bem do mar. E foram adiante para matar o povo de Deus. E aqui tem uma revelação para a tua vida, mano. O inimigo ele pode até entrar no teu caminho para desfrutar da tua bênção, mano. Mas ele não chegará ao final. Porque a porta que Deus abriu é tua. Ninguém toma, amado. Aquilo que é teu, ninguém toma. A porta que Deus abriu no deserto é tua. O teu adversário ele pode até entrar no caminho para tentar atrapalhar, mas ele não chegará ao final, porque Deus entra na peleja. Olha Deus, eu imagino Deus segurando duas paredes de água. E o povo todo passando. Olha os adversários entrando no caminho deles. Os egípcios com o faraó, com a fúria terrível para matar o povo de Deus. Grande Deus. Eu imagino Deus agora será glorificado. Quando todo egípcio entrou na porta que Deus tinha abrido para o seu povo passar, o que Deus faz? O sol lá. Todos os egípcios jamais sobreviveram, porque Deus ele fechou o mar e derrotou todos os seus adversários. A porta que Deus abriu é tua, mano. O diabo ele pode até tentar entrar para desfrutar daquilo que Deus tem, mas a porta é tua, a promessa é tua, a bênção é para o povo de Deus. Aleluia! O diabo ele pode até tentar entrar no caminho para atrapalhar, mas ele não vai adiante. É verdade. Deus ele entra na peleja para te dar a vitória. Glória a Deus. E o povo sai rumo à terra prometida. Este é o O povo sai rumo ao deserto. Eles fez o primeiro obstáculo na sua vida, que foi o mar vermelho na sua frente. Porque deserto é assim, amado. Ou você prossegue, ou você morre no deserto. Talvez você entrou hoje aqui nesta noite, amado, o deserto está grande. A luta está grande. O diabo pode até olhar para você e dizer, não, você vai morrer nesse deserto, cadê o teu Deus? Mas não sabendo lá do diabo, que esse deserto foi o próprio Deus que te colocou para te ensinar, para que você venha aprender com Deus. E nesse deserto, quando você passar por ele, você sairá de cabeça erguida, sairá mais fortalecido, e não tem tempestade que venha te derrubar. Aleluia! Deserto não mata crente, amado. Aleluia! É verdade. O deserto ele vem para te aperfeiçoar.
para que Deus venha lapidar ele. Porque no deserto, mano, Deus ele quebra o caráter do crente. No deserto de Deus ele aperfeiçoa o caráter do crente. No deserto de Deus ele quebra o orgulho, a prepotência do crente. Porque no deserto o crente ele aprende a ser humilde. Porque no deserto o crente ele desce na presença de Deus. Tu está no deserto, sabe uma coisa? O meu Deus está contigo e você vai sair dessa. Aleluia! O deserto não vem para te matar, não, meu irmão. É desse jeito aí. Deserto não vai ser por isso. É verdade. Eu me lembro de 2013. Eu só tenho 4 anos e pouco de crente. Estou iniciando o ministério de pregar a palavra de Deus. Eu me lembro que eu não aceitei a Jesus Cristo. Negócio de 6 meses depois, já estava pregando a palavra. Foi algo extraordinário. Não sabia nada de Bíblia. Não conhecia nada de Jesus. E com 6 meses, mais ou menos 6 meses no ano, eu já estava pregando a palavra de Deus. Eu lembro de 2013, o deserto tão grande que eu estava passando, amado. Sabe aquele deserto, aquela luta? Porque a pior luta que passa não é aquela que você enfrenta no seu lar, não é aquela que você enfrenta no seu dia a dia no trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não. A pior luta é aquela que você enfrenta consigo próprio. Pense na luta que eu estava passando. Eu estava lutando comigo mesmo, é difícil. É algo aqui dentro que você não consegue explicar, você não consegue entender. É aquela angústia, aquela tristeza. Parece que a alegria tinha ido embora, que se afastava de mim, não queria mais parte comigo. E eu me lembro que esse deserto que eu estava passando, de angústia, de tristeza. Logo eu aceitei a Cristo, mas fiquei firme ali a dele. E aquela tristeza dentro do coração correndo, sem saber o que era. E eu sempre perguntava a Deus: Senhor, você me abandonou, meu Pai? Será que eu vou morrer nesse deserto sozinho, Senhor? Por que essa situação na minha vida? Por que essa angústia, Pai? Por que essa briga, essa luta daqui dentro de mim? E já não suportando mais isso, amor. Eu estava em casa. Eu me lembro do humor, jamais esquecer nele esse dia. Olha só o que Deus faz para falar com o crente, irmão. Sempre por onde eu passo, eu conto os testemunhos, porque foi uma experiência entre eu e o Eterno de Israel. E ali, angustiado no deserto, aquela angústia. Eu me lembro que eu estava em casa de sábado à tarde, sentado. Peguei a Bíblia, peguei o papel e comecei a escrever a mensagem. Porque nos momentos de mais dificuldades e deserto eu passei, era que Deus me dava a mensagem. Eu estava no deserto pregando a mensagem: Deus vai te gerar o deserto, Deus vai te gerar o deserto. Então me dando mensagem, eu peguei e comecei a escrever mensagem ali naquele papel. E olha só o que Deus faz para falar com o crente, mano, porque Deus usa quem quiser, não usa um cachaceiro bêbado. Eu já vi isso, sou prova disso, eu já fui um cachaceiro para pegar um milagre, mano. E Deus fez isso, sabe o que Deus fez para falar comigo? Deus usou um animal. Sempre quando eu passo, quando eu escuto, foi lindo, mano. Lá em casa tinha uma gata de estimação. Ela tinha acabado de parir 4 gatinhos dele. Peguei uma bacia, peguei os 4 gatinhos, coloquei dentro da bacia do pano. Peguei aqueles gatos, coloquei lá no quintal, lá fora. Lá estava sujeito a sol e a chuva. Peguei a gata, coloquei lá atrás, coloquei com os gatos e vim para a sala, comecei a ler a Bíblia. E ali fiquei questionando: Deus, por que esse deserto, Pai? Por que essa angústia na minha vida, Senhor? E quando menos espera, a gata vem com um gatozinho na boca, balançando. Ela veio pela cozinha. Eu comecei a observar aquela cena, me chamou a atenção. Ela veio pela sala, subiu no sofá e colocou o gato em cima do sofá. Lugar de aconchego, lugar de conforto e proteção. Aleluia! Ela voltou atrás, no quintal, e pegou outro gato. A mesma cena. Ela veio pela cozinha, passou no corredor, entrou na sala, subiu no sofá e começou a observar aquela cena. Voltou lá, pegou o terceiro gato, colocou esse músico. Quando pegou o último gato e veio trazendo pela cozinha, quando ela chega na sala e colocou o último gato ali em cima do sofá, o Espírito Santo pegou o meu coração e começou a chorar. E aí Deus começou a falar tremendamente comigo, mano. Tá vendo, filho? Se um animal que é irracional, que age pelo instinto,